Entrevista. Eu primeiro dizer que foi uma vitória do povo brasileiro a gente conseguir instalar a CPI da Previdência. Eu precisava de 27 assinaturas, consegui 62. Já estamos trabalhando há 5 meses e vamos concluir agora no fim de outubro. 6 meses, nós vamos mostrar ao Brasil que essa reforma não é necessária, nos moldes que está sendo proposto, querer que o cidadão se aposente só depois dos 65 anos de idade e com 49 anos de contribuição. Isso é impossível. Ninguém vai conseguir. Porque a média de emprego do brasileiro, a média, é 9,1 meses em 12. Então, para você fazer o cálculo para você se aposentar com o salário integral, você tem que pegar o dia que assinou a carteira e somar com 64. Começou com 16, vai se aposentar com 80. Se começou a trabalhar com 30, assinou a carteira com 30, vai se aposentar com 90. E aí vai sucessivamente. É impossível. Então, o próprio governo sabe que errou, foi com muita sede ao pote, e essa reforma não passa lá como está. Não passa. E a CPI vai mostrar o seguinte: o que nós precisamos não é, mais uma vez, sacrificar o trabalhador. É só cobrar os grandes devedores da Previdência. É um problema de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação, à corrupção, à apropriação indébita. Sabe que tem um setor da sociedade que desconta do trabalhador 30 bi por ano e não repassa para a Previdência. O dinheiro desaparece. Isso é caso de polícia. Quando é apropriação indébita, é roubo. Só devedores da Previdência, você tem hoje em torno de quase 1 trilhão de dívida a receber. E que não sabemos por quê, mas vamos provar na CPI, né? Que não são executados. Então, nós vamos mudar a lei penal para executar e, com certeza, se nós obrigarmos, e queremos fazer isso, que eles cumprem o que manda a Constituição, tributação sobre lucro, sobre faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, toda vez que você faz uma operação de compra ou venda, você está pagando também a Previdência. E o dinheiro não está indo para a Previdência. Com isso, nós vamos recuperar em grande parte da dívida com as operações da CPI e, daqui para frente, pagar de dar refis, pagar de dar anistia, pagar dos grandes devedores, né? Por exemplo, grandes bancos. Itaú, só como exemplo. Não é só o Itaú, não. Mas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco. Aí vem a JBS da vida, né? Outros setores das empresas também privadas, que não são somente bancos, que também são grandes devedores. Paguem de dar anistia, paguem de perdoar as multas e juros, que eles vão ver que eles têm que pagar em dia. Só aí vai aumentar Caixa da Previdência, mensalmente, mais de 200 bi. Só de arrecadação a mais. Ainda vão ter que pagar o passado. Agora, a CPI deve apontar, então, que tem déficit. Ou o que deve apontar essa CPI, senador? A CPI vai mostrar que não tem déficit. O que tem é a má administração por parte dos governantes. Porque se eu tenho para receber, vou dar um exemplo, 1 trilhão, e eu não cobro, vai faltar o dinheiro. Aí não pode você querer agora dizer, bom, esse setor deve 1 tri, o trabalhador paga todo mês certinho, descontado em folha. Eu vou cobrar de novo do trabalhador? Não. Eu vou cobrar desse que me deve 1 tri. Então, começando a cobrar dos devedores e não dando mais anistia, eles vão aprender que tem que pagar em dia, que nem o trabalhador paga. E tem uma grande parte do empresariado que paga em dia. Esse está sendo penalizado. Eles mesmos me dizem, pai, é concorrência desleal. Porque o outro não paga os seus tributos, eu pago, como é que eu vou concorrer com ele? Então, se nós acertarmos a gestão, a fiscalização, a Previdência brasileira vai ser superavitária por mais um século. Bom, nós estamos na Semana do Idoso, o senhor é um grande defensor do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. O que o senhor espera aí para os próximos anos para os idosos, né? O que a política aponta para os idosos? Olha, eu tenho um maior carinho, um maior respeito. Acho que a história mostrou nesses quase 3 décadas já, né? O trabalho que eu tenho com a juventude. Ajudei a construir o Estatuto da Criança e Adolescente. Fui relator do Estatuto da Juventude. Trabalhei muito aí com os estatutos como autor, né? O Estatuto de Pessoa com Deficiência, eu sou autor também. Da igualdade racial, sou autor. Da lei dos autistas, sou autor. Da política de salário mínimo, fui um dos construtores. Lei Maria da Penha, ajudei e votei. Agora, o idoso, ele tem que cada vez mais se apropriar do Estatuto do Idoso, que é uma lei quase que completa, mas tem que ser aplicada, inclusive, em cada município, no Estado e na União, por exemplo, usando
uma força do que está no Estatuto, que é os fundos municipais e o fundo estadual e o próprio fundo nacional. Então, se nós avançarmos cada vez mais nessa distribuição de renda com qualidade de vida para o idoso, nós estamos ajudando também os pais, os filhos e, consequentemente, nossos netos e bisnetos. E a reforma política deve ser votada ainda este ano? A reforma política conclui esse fim de semana, né? Foi votado nesta quinta, até no meio da tarde, com uma série de problemas, né? Mas foi votada, que significa que foi criado aquele fundo de campanha, que eu praticamente acho que não era necessário. Você já tem o fundo partidário, você já tem contribuição limitada, mas individual, que pode fazer para as candidaturas, não precisaria entrar nessa de um novo fundo só para as eleições, que vai tirar 30% das emendas de bancada e vai acabar tirando os outros 70%, que deve dar em torno de 1.700 bi, daquele que era o correspondente ao horário gratuito de televisão fora da época de campanha. Por isso que eu votei contra.